Tudo bem, gente? 3h11 da tarde do dia 20 de março de 2026, as doideiras do meu trampo, da minha correria, do meu sustento, do meu ganha-pão, daquele que leva o resultado do meu trabalho para minha mesa, para o meu guarda-roupa, para o meu filhote, para minha esposa, enfim, né? Estamos na correria aqui e eu hoje já fiz um rolezão aqui, já fui para Itupeva, já fui para Cotia, já vim aqui para Lapa. Agora eu tô voltando para casa para meio que começar a trabalhar, porque eu ainda não consegui abrir o computador. Só fui fazer esses corres logísticos aí de pegar material, pegar uniformes, entregar, deixar. Peguei relógio de ponto, enfim, do que a gente precisa fazer, né? Na fase que a empresa está. Perspectiva de vai dar um respiro aí nessa semana que vem, mas eu vou ter que trabalhar inclusive no fim de semana para fechar umas demissões, uns fechamentos aí oficiais de alguns clientes, enfim. Sábado e domingo eu vou ter que trabalhar aí umas 3 horinhas no mínimo, tanto sábado quanto domingo, no final da tarde, começo da noite. É isso. Estamos aqui e eu queria falar sobre alguns assuntos rápidos. Hoje chegou a notícia da morte do Chuck Norris. Chuck Norris foi alguém que na minha adolescência eu assisti 2 ou 3 filmes. Final de adolescência, assim, aquela testosterona, aquele hormônio explodindo na gente, e aí aparece um cara fodão. Aí eu tô falando dos anos 80, dos anos 90. Nossa, tem um carrinho aqui na minha frente, um Celtinha aqui. Ele não tá queimando o óleo, não. O óleo tá queimando ele. A fumaça vem aqui no carro. Bom, só um registro, nada contra nem a favor da pessoa, talvez algumas coisinhas contra as opiniões dele, mas ele tinha o direito de ter opiniões diversas das minhas e de muita gente, e que também muita gente concordava. Chuck Norris depois virou meme, né, daquela coisa do invencível, tudo, ele era maior do que tudo. Tem muito meme dos anos 90, dos anos 2000, e enfim, é só uma brincadeira. E quis registrar aqui alguém que eu tô falando da minha época dos F grande, né, dos fodões. Tô falando do Chuck Norris, eu tô falando do Charles Bronson, tô falando, depois veio Steven Seagal, depois veio o Schwarzenegger, o Stallone, toda essa galera aí que foi o auge dos anos 90, que era o cara que ou era muito forte ou brigava muito e tinha muita... era bom com arma, matava todo mundo, aquele cara que é rodeado por soldados todos armados para atirar nele, ele sai girando e mata todos sem tomar nenhum tiro, até porque senão acaba o filme e aí perde a graça, né? Meu cabelo tá realmente cada dia pior. Vamos lá. O assunto que eu quero falar, né? A gente ficou sabendo faz bons meses aí que isso tá rolando, talvez mais de ano, sobre aquele cara dos Estados Unidos lá que se mataram, né? Vamos deixar, sei lá, coincidência, né? Ele tirou a vida dele na cadeia e a cada momento vai se descobrindo mais, com certeza por conta de interesses ainda não se descobriu tudo, mas o que já se conheceu é tenebroso. Estamos falando de rede de prostituição e tráfico de crianças, de meninas jovens de 13 anos, 14 anos, enfim, uso mesmo sexual, festinhas de arromba com essas pessoas e com pessoas, esse cara, olha, fugiu o nome, cara, fugiu o nome. Bom, esse mano aí que, enfim, fez deixou um legado de muito poder por
conta dessa influência. Ele fazia essas festinhas, ele envolvia pessoas poderosíssimas nessas festinhas, ele agia como um investidor, um cara que lidava com investimentos e tal, mas ligações dele vão muito além das fronteiras dos Estados Unidos e estão aparecendo cada dia mais gente aí envolvida. E o processo dele era bem esse, de envolver pessoas extremamente importantes, empresários bilionários, presidentes, grandes cargos importantíssimos de países do primeiro mundo e de segundo e de terceiro mundo também. E graças a isso ele virou um cara super poderoso, super rico. O cara tinha uma ilha, velho. O cara tinha uma ilha, tinha mansões espalhadas aí pelo mundo todo. Enfim, um cara de Jeffrey Epstein. Foi esse mano aí. E aí a gente descobre que com certeza ele não é o primeiro. A linha dele, outro dia eu estava vendo a história dele, com quem ele trabalhou, com quem ele lidou, com quem ele interagiu, e o negócio é pesado, a gente vai lá pro leste europeu nesse negócio, enfim, um cara que ainda está se descobrindo podres e envolvimentos dele com muita gente. Eu estou falando de Bill Gates, Elon Musk, estou falando do alto escalão dos bilionários do Vale do Silício, estou falando de presidentes, e não importa não, viu? Lá é mais democrático, lá é de esquerda, de direita. Nos Estados Unidos não tem esquerda, né? Vamos deixar isso claro. É de todos os lados políticos, né? É republicano e democrata, quem ele chamar vai curtir, vai ficar bem, tá tudo certo. E essas influências filmadas eram usadas com toda certeza como chantagem para ele obter mais negócios, mais lucros e mais poder. Aí a gente descobre que, assim, a gente tem um imitador dele no Brasil, né? Tá preso lá e tal, né? Tô falando do banqueiro, do super banqueiro, Daniel Vorcaro, que é um cara que, assim, ainda está sendo desvendado exatamente tudo o que ele era, mas o que se sabe que ele é, né? Esse tá lá, tá vivo, né? Que o processo era muito parecido. A origem do cara não é parecida. O cara é a linha das grandes igrejas evangélicas poderosas brasileiras, essas neopentec que apareceram aí, que ganharam muito poder. Tô falando de aí, nos últimos 20 anos cresceram absurdamente, e circularam dinheiro pra caramba, e esse cara sai desse meio e começa a se especializar na questão de investimentos e tudo. Não sei nem a formação da figura, se é que tem formação. E um cara super ostentador, né? A questão dele é muito parecida com esse outro lá dos United States, onde ele, muito mais do que o poder financeiro dele, era o poder de influência. O cara se relacionou com ministros do Supremo, ele se relacionou com políticos, altos políticos da esquerda e da direita, muito mais da direita, não por uma questão de que a esquerda é melhor ou pior, por uma questão de que a origem dele é muito mais conservadora, né? Os relacionamentos mais antigos dele, mesmo pessoais e profissionais e financeiros, vieram inicialmente dessa linha neopentecostal, do envolvimento com igrejas muito grandes e muito poderosas, com muito dinheiro, com muita influência. Igrejas que eu estou falando que hoje, fácil e tranquilamente, elegem deputados, senadores, presidentes, né? Com o apoio deles, com toda certeza a força desse pessoal é muito grande. Por isso que o Vorcaro, o envolvimento dele maior sempre foi com a direita. Os políticos do Centrão estão desesperados lá. Tudo começou com uma brincadeira, né? Vamos dizer assim, o escândalo do INSS. Aí foram achar o cara,
achando o cara, a coisa foi se aprofundando, até que se descobre que o cara também fazia festinhas com menininhas vindas do leste europeu, também tinha envolvimento financeiro com governadores que usavam os bancos estatais, os bancos do estado, né, deles, para tentar ajudar o cara e tudo mais. Ou seja, o processo é exatamente o mesmo. Você envolve essas pessoas poderosas em coisas ilegais, incorretas, eticamente, legalmente, criminalmente, e depois você pode forçá-las, dar um jeitinho assim de fazer elas fazer negócio com você ou te ajudar a intermediar uma negociação, entendeu? Mas esse cara, diferentemente dos Estados Unidos, ele era muito ostentador, muito ostentador. E eu vou confessar a vocês que antes da prisão dele, há 2 meses atrás, da primeira prisão, ele foi preso, depois ele foi solto, depois agora ele está preso de novo. E agora por conta de que tem muito mais coisa envolvida. Então, assim, vai rolar uma delação, parece que já foi assinado um acordo de delação. E tem gente que tá pegando as coisas, pondo dinheiro na mala e dar um rolê para sair pelo Paraguai, sair pela Bolívia, pela Venezuela, sei lá, e vai dar um rolê por aí, cara, porque vai ter gente pesada na parada, entendeu? É assim, uma coisa que chama muito atenção. O de lá, né, quando foi preso pela segunda vez, condenado pela segunda vez, supostamente tirou a própria vida, né? Supostamente. É assim, a gente pode falar abertamente sobre supostamente, sobre, não se mexe com essas coisas. Não, a gente pode falar, porque assim, é claro, em qualquer imprensa conservadora, apoiadora do governo ou não, que tá tudo muito suspeito, um lugar super vigiado 24 horas por dia, e naquele dia, naquele momento, as câmeras pifaram, e aí quando voltaram o cara tava lá sem vida, né? E aí a coincidência, é uma merda falar coincidência para isso, a coincidência é que quando prenderam agora pela segunda vez o nosso super influente, prenderam também o braço direito dele, o cara que executava, que fazia o trabalho sujo, né? Eu não quero falar o nome, assim, esse apelido desse outro, porque pode ser que crie problema aqui, embora eu não seja visto, né? Vai que alguém vê um dia, né? Uma hora pode até me prejudicar. E esse cara chegou na cadeia e tirou a própria vida, né? A princípio falaram inicialmente que ele tirou a própria vida, depois falaram que não, ele não tinha realmente morrido, ele tinha sido levado para o hospital e estava em estado super crítico, e há alguns dias aí, sem muito alarde, eu ouvi que parece que ele tinha realmente falecido. É muita coincidência, né, cara? É muita coincidência. Dá para tentar imaginar o que esse cara sabia, o que esse cara tinha de informações. Esse cara era o cara que executava o que o outro mandava. E o que o outro mandava não eram coisas pequenas, não. Celular desbloqueado, meu amigo, já era. Destrincham sua vida, destrincham a forma como você pensa a vida, as coisas e as outras pessoas. E se descobriu coisa muito feia. É assim, pode ser que eu vi gente falando sobre isso, pode ser que a gente em breve possa estar agradecendo a esse mano pelo tamanho de informações que ele possa nos passar. Mas não vamos ser inocentes de dizer que, não, então agora ele vai delatar todo mundo. Não. Delação é o seguinte, cara, você tem que dar informações que possam ser comprovadas e você vai diminuir pena por causa disso. É só isso. E deixar claro que é um cara com muita grana, com os melhores advogados do mundo apoiando ele, orientando ele, e é um cara que ele só vai falar o que beneficiar ele. Ele não tem nenhuma intenção de desmantelar a corrupção e o tráfico de influência que existe nos poderes, não só do Brasil, mas principalmente no caso dele do Brasil. Entendeu? Vamos torcer para que venham informações úteis, para que venham informações que desvendem um pouco mais dessa podridão, dessa sujeira,
E principalmente vamos torcer para que a população tenha a informação com o menor viés possível, para que, cara, a gente precisa parar de ser bobo. A gente precisa, esquece o presidente, o governador, o prefeito, cara. A gente precisa eleger congressos decentes. Gente, não dá para entender, cara. Não dá para entender como caras que são comprovadamente corruptos, são comprovadamente, legalmente condenados, possam estar ativos no mundo político de forma tão clara como hoje em dia sabe? De forma tão clara. As pessoas assim, não importa que governo faça, meu amigo, se ele faz uma lei, uma regra para tirar imposto de renda de trabalhador de baixo e médio nível, o governo vai ter que compensar isso com as superfortunas. E o Congresso simplesmente não pauta isso, cara. Não pauta isso. Por que um bilionário, na sua opinião, pobre, trabalhador, se fudendo aí na vida, por que na sua opinião, esse cara não tem que pagar mais imposto? Por que, cara? Porque o Brasil é um dos países que menos cobra impostos de ricos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a terra das oportunidades e tudo mais, cara, imposto de renda altíssimo para grandes fortunas, para herança, impostos altíssimos, porque são dinheiros improdutivos, são dinheiros de especulação, só servem para ser investidos para ganhar mais dinheiro, mais nada. Não produzem, não criam empregos, não criam oportunidades, não avançam tecnologia, entendeu? Gente, é isso que a gente precisa ver. A gente precisa eleger congressos que não deixem coisas tão erradas acontecerem, tá? Bom, enfim, minha conversa era sobre esse paralelo entre o Epstein lá e o Vorcaro aqui, muito parecidos. Não sei quem é maior que quem. Eu sei que esse aqui do Brasil, ele é aquele rico brega, velho. Rico brega. O cara faz uma festa de noivado que contrata a Loki, Coldplay. Nossa, cara, é assim, né? Eu sou Coldplay, vou também, pô, pra ganhar $1 milhão ali pra tocar pro cara. O cara gasta 200 milhões numa festa. O dinheiro é dele? Ok. Tenho admiração por ele? Nenhuma, tá? Agora, você tem o direito de achar que ele está sendo perseguido, que ele está sendo usado pelo sistema e tudo mais. Realmente tem coisa podre aí para se mexer. Existe uma regra que permite que parentes diretos de ministros do Supremo possam atuar na advocacia. Gera controvérsias, cara. Particularmente eu acho que eles podem exercer advocacia desde que nenhum dos seus clientes estejam envolvidos em processos que estejam sendo analisados pelo Supremo. Apareceu um processo lá, este escritório tem que sair da defesa. Por baixo, por cima dos panos, não importa, cara. Mas existe uma regra, uma determinação legal que permite. É antiético? Na minha cabeça mas você não pode dizer que é ilegal. É sujo, é feio, Assim como é antiético as grandes redes de TV mostrarem que na busca do filho do Lula lá das operações financeiras, encontraram 19 milhões movimentados em 4 anos. Nada, em nenhuma reportagem, estava envolvendo o INSS, nada, qualquer pessoa envolvida nos esquemas do INSS, e nenhum dinheiro ilícito foi encontrado, entrando ou saindo da conta dele. É estranho para mim o filho de um presidente ter quantias tão grandes assim para se movimentar? Agora, gente, o cara movimentou 19 milhões em 4 anos. O Vorcaro pagou 120 milhões para a festa de noivado dele. Como é que ele chamava? Gedel foi encontrado 50 milhões em dinheiro, em malas de dinheiro, dentro do apartamento dele. Sequer preso,
Ele foi preso e 2 dias depois saiu. Nunca mais ninguém fala sobre esses nomes. Então, realmente, qual é o seu nível de importância de coisas erradas? Ou você só se importa com coisas erradas da linha política que é aleatória, que é alheia à sua, que é diferente da sua? É uma pena a gente estar pensando nisso, né? O errado é errado, gente. Se for de alguém que você gosta, engole o choro e bola pra frente. Não gosto mais, não quero mais. Pronto, vira. A gente tem que renovar isso, gente. A gente tem que renovar nossa cabeça. Parar com essa briga idiota e com essa burrice que a gente embarca eternamente. Presidente sem Congresso não faz nada. O Congresso que o Bolsonaro tinha era mais liberal do que o Congresso que o Lula tem. Você entendeu? Não bate, não combina e não ajuda em nada. Fechou? Beijo do gordo, bom fim de semana. Eu tenho muito trampo para fazer. Hoje, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, eu já tenho minha agenda toda fechada. Vou estar andando aí mais ou menos uns 600, 700 quilômetros nesses dias. Beijo, até mais. Fiquem bem, pensem mais. Tirem a sua ideologia da frente quando o correto tem que ser correto e acabou. Fechou? Até mais.